Olá a todos, estamos iniciando mais um vídeo aqui no nosso canal da Igreja Luterana de Interlagos, mais um vídeo do nosso projeto Confissões Luteranas para hoje. Eu imagino que você, quem sabe, já pode estar pensando, estes assuntos estão começando a ficar meio repetitivos, pastor. É verdade. Por quê? Mais uma vez eu explico a dinâmica. Nós estudamos antes a Confissão de Augsburgo. E aí teve o documento que confrontou as afirmações da Confissão de Augsburgo, chamado de confutação, preparado, redigido pelos católicos romanos. E aí então vem esse documento, esse texto que nós estamos estudando, que é o texto da Apologia da Confissão de Augsburgo, a defesa da Confissão de Augsburgo, que foi um contra-ataque a esta confutação. Por isso, a gente pode estar meio que voltando a temas que já tratamos, né? Mas agora com uma profundidade um pouco maior, já que a Confissão de Augsburgo não é um documento longo, é um documento breve, e a Apologia já é um texto muito mais longo preparado por Melanchthon, certo? Mas mesmo que tenha sido feita essa explicação, eu sei que eventualmente pode estar sendo tanto quanto monótono, mas não se preocupe, nós já estamos finalizando a Apologia e logo mais estaremos iniciando novas jornadas, ok? Faltam apenas 3 vídeos. Permaneça conosco, eu sei que vai valer a pena. Hoje nós vamos tratar do início do artigo 24, que fala a respeito da missa. E no próximo vídeo, que vai ser publicado ainda nesta semana, nós também falaremos deste artigo. Então este artigo será visto em 2 partes, hoje e depois também no próximo vídeo desta semana. Ok? Feitas esses esclarecimentos necessários, partimos então para o artigo 24, que fala sobre a missa. Trazemos hoje 9 destaques, não será um vídeo tão longo, espero que possa elucidar melhor este assunto. E eu trago uma pergunta para encabeçar o nosso vídeo, também dar título a ele. Qual será que é o melhor nome para uma cerimônia cristã? Missa? Culto? Ou será que poderíamos adotar um outro nome? Essa é a questão que vai ser feita neste momento, que vai ser respondida ao final deste vídeo. Permaneça conosco. Qual é o nome mais apropriado para a reunião cristã? Missa? Culto? Ou será que há um outro nome? É claro que você já deve estar pensando, missa os católicos chamam de missa. Nós, luteranos, protestantes, evangélicos, chamamos de culto. Então o melhor nome é culto. Será mesmo? Vamos ver. Quem sabe com a explanação você possa mudar de ideia. Quem sabe você possa reforçar a sua ideia, a sua opinião. Certo? Vamos para o primeiro destaque. Inicialmente, devemos antecipar de novo que não abolimos a missa, mas a mantemos e defendemos escrupulosamente, pois entre nós se realizam missas todos os domingos e em outros dias de festa, nos quais o sacramento é administrado aos que querem fazer uso dele e depois de terem sido julgados e absolvidos. Vamos com calma para que a gente não tenha nenhuma interpretação equivocada aqui. Porque eu sei que há luteranos que gostariam e às vezes até chamam a reunião de missa, a reunião na igreja, a leitura da palavra, o sacramento do altar de missa, né?
E aqui Melanchthon está falando, devemos antecipar que não abolimos a missa. Opa, de repente está reforçando a ideia deste grupo que procura seguir uma linha um pouco mais tradicional de que o nome missa deve permanecer. Será que isso realmente se sustenta no decorrer deste texto? Vamos ver, né? Mas o que parece aqui é que Melanchthon ele não está fazendo uma defesa do nome missa. Ele está dizendo que basicamente aquilo que a igreja fazia, a igreja luterana, os cultos luteranos, eles simplesmente seguiram o que era feito, correto? Não foi abolida a reunião dominical, não foram abolidos os sacramentos. Bom, pelo menos 2 deles não foram, né? Nós sabemos que nós não seguimos 5 sacramentos que a Igreja Católica segue, mas Melanchthon ele começa procurando indicar o que há de comum nos temas, e aqui não é diferente. Vamos ao segundo destaque. Apesar de os adversários reunirem nesse ponto muitas coisas para provar que a missa é sacrifício, a algazarra silenciará depois de apresentar uma única resposta, a saber esta, que todo esse amontoado de autoridades, razões e testemunhos, por mais extenso que seja, não demonstra que a missa confere graças pela mera realização, nem que aplicada em favor de outros, mereça para eles o perdão dos pecados veniais e mortais, da culpa e da pena. Esse destaque é um destaque que tem muitos pormenores, precisamos ir com calma. Qual é o problema do termo missa? Melanchthon vai apontar aqui na Apologia da Confissão de Augsburgo. O problema do termo missa não é exatamente o termo missa, mas é que se empregava esse termo num sentido de sacrifício. A missa com um caráter sacrificial, ou seja, todas as vezes que a igreja se reunia para realizar uma missa, estava se realizando um sacrifício. E é essa a principal discordância dos reformadores luteranos no tocante à missa. E aí ele vai dizer que todo esse amontoado de autoridades, razões e testemunhos, por mais extenso que seja, não demonstra que a missa confere graças pela mera realização. Existia este pensamento, basta realizar uma missa que pela mera realização, conforme aquele termo em latim que eu já citei várias vezes, ex opere operato, já é suficiente para agradar a Deus. Já é suficiente inclusive para operar, para conceder perdão de pecados, e não somente de pecados veniais, como de pecados mortais. Opa, aqui já temos 2 termos também que não costumamos utilizar, que não utilizamos, que é mais católico romano, né? Eles fazem diferenciações, pecados veniais, pecados mortais, 7 pecados capitais. Isso nós não realizamos. Pecado é pecado, não existe pecadinho e pecadão. Todo pecado é transgressão à vontade de Deus, desagrada a Deus, todo pecado merece castigo e o salário do pecado é a morte, ponto. Se não houver arrependimento verdadeiro, se não houver fé em Cristo, se não houver, não há perdão e não há salvação. Por isso, não basta se reunir para fazer uma missa, para se sacrificar diante de Deus, para realizar um sacrifício em favor de Deus, porque esse tempo, como nós veremos em outros destaques a seguir, esse tempo já passou. Destaque de número 3, pois em nossa confissão mostramos que no nosso modo de pensar, a ceia do Senhor não confere graça pela mera realização, e que aplicada em favor de outros, vivos ou mortos, não os torna merecedores do perdão dos pecados, da culpa ou da pena. Não basta realizar a Santa Ceia meramente
e assim já se obterá perdão dos pecados, se não houver um componente ali elementar. E que componente é esse? Acertou você que pensou. Fé. A fé em Cristo. A fé verdadeira. E claro que essa fé também não é uma obra humana, mas é uma obra de Deus em nós. Mas é importante frisar, não basta pela mera realização, nós não iremos receber tudo aquilo que na Santa Ceia podemos receber, se não tivermos a apreensão destes benefícios, destas bênçãos, por meio da fé. Esses 3 pontos são pontos fundamentais, são pontos iniciais que expressam que a missa, ela não é benquista por conta deste caráter sacrificial. Mas o que é sacrifício e quais são suas espécies? São os próximos destaques que orbitam em torno desta temática. Estão lá das páginas 291 a 300 do livro de Concórdia. Sempre ressalto a vocês que eu estou seguindo este livro. Estou seguindo, inclusive, a sequência deste livro. Talvez, do ponto de vista pedagógico, não fosse o mais indicado, mas foi a escolha que fizemos e vamos seguir até o fim. Sempre é difícil, né? Estudarmos não apenas a palavra, mas a doutrina, sabermos por onde iniciarmos, sabermos que sequência iremos seguir. Estamos seguindo a sequência do livro de Concórdia. Destaque de número 4. Os teólogos acertadamente costumam distinguir entre sacramento e sacrifício. Opa! Então aqui nós temos 2 coisas muito importantes. Uma coisa é sacramento, outra coisa é sacrifício. É necessário fazer essa distinção destas 2 coisas. O sacramento é a cerimônia ou obra na qual Deus nos apresenta aquilo que a promessa anexa à cerimônia oferece, de modo que o batismo não é obra que nós oferecemos a Deus. O batismo não é um sacrifício. A Santa Ceia não é um sacrifício. Batismo e Santa Ceia são sacramentos. É Deus oferecendo a nós e não nós oferecendo a Deus. E aqui a ordem dos fatores altera completamente o produto. E assim, continuando neste destaque, a parte final, mas obra em que Deus, isto é, o ministro em lugar de Deus, nos batiza e nele Deus oferece e exibe o perdão dos pecados. É um sacramento. É Deus operando, é Deus oferecendo. Nós como receptores, nós como passivos, Deus de uma forma ativa. Quinto destaque, realmente houve no mundo um único sacrifício propiciatório, e eu já vou explicar esse termo, a saber, a morte de Cristo, como ensina a carta aos Hebreus, que diz: porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. A propiciação, Cristo é a propiciação, foi a propiciação dos nossos pecados. Cristo pagou pelos nossos pecados. Ele se ofereceu inteiramente em nosso lugar. Ele se sacrificou por nós em nosso lugar. E é este sacrifício que tem validade. E ponto. Não há outros sacrifícios que Deus exija de nós. E muitas vezes as pessoas complicam, as religiões complicam, as denominações religiosas complicam, porque exigem que os seus adeptos realizem sacrifícios que Deus não exigiu, que Deus não exige. E aí nós temos problemas. Ou porque nós não conseguimos realizar os sacrifícios, ou porque nós realizamos, mas nós realizamos pela metade, ou porque nós achamos que realizamos, ou porque nós fingimos que realizamos e nos tornamos hipócritas. E temos problemas. E problemas com o quê? Com aquilo que Deus nem nos exigiu.
Sexto destaque. A Escritura, porém, está repleta de testemunhos que ensinam que os sacrifícios não reconciliam com Deus pela mera realização. Em contraposição entre nós, por favor divino, os sacerdotes servem ao ministério da palavra, ensinam o evangelho dos benefícios de Cristo, mostram que se alcança o perdão dos pecados gratuitamente por causa de Cristo, e essa doutrina traz firme consolação às consciências. Não tenho nem muito a acrescentar neste destaque. Basta nós observarmos, nos atermos a esta última frase. Esta doutrina traz firme consolação às consciências. Nós realizarmos sacrifícios por Deus, nunca teremos alívio às nossas consciências. Ou, porque se nós formos honestos, nós iremos chegar à conclusão de que quem somos nós para dar algo a Deus? Como diz aquele texto bíblico, o que nós damos a Deus, o que nós oferecemos a Deus, o que nós ofertamos a Deus, que já não seja dele. E normalmente quando nós vamos oferecer algo a Deus, vai também se realçar as nossas incapacidades, as nossas falhas, os nossos pecados. A boa obra humana não passa de trapo de imundície, diria o profeta Isaías. Portanto, o que traz alívio para as nossas consciências não é o nosso sacrifício para Deus, mas o sacrifício de Cristo por nós, em nosso favor. Sétimo destaque: o verdadeiro adorno das igrejas é a doutrina piedosa, útil e clara. O uso devoto dos sacramentos, a prece ardente, coisas semelhantes. Velas, vasos de ouro e ornamentos desse tipo convém, mas não constituem ornato próprio da igreja. Se os adversários, porém, atribuírem o culto a coisas como essas, e não a pregação do evangelho, a fé e as batalhas da fé, deverão ser somados aos que, na descrição de Daniel, adoram seu Deus com ouro e prata. Recentemente, semana passada, nós acompanhamos o falecimento do Papa Francisco, e claro, esse assunto volta e meia vai voltar em estudos, em reflexões. É impossível, porque é algo que estamos ouvindo a todo momento. E claro, quem somos nós para julgar? E sabemos que o Papa Francisco trouxe coisas muito boas para aqueles que estavam ao seu redor. Mas eu queria só pegar um elemento de tudo isso que nós estamos acompanhando, conclave, cerimônias de funeral, de velório. Se você olhar para as autoridades eclesiásticas, existe uma pompa, existe tantos detalhes ali que as pessoas se apegam nesses adornos. E esse texto aqui ele é fundamental. Nós poderíamos ter uma igreja belíssima, grandiosa, repleta de instrumentos, utensílios de ouro. E até o Papa Francisco era contra essas coisas, Eu, acompanhando alguns desses comentaristas, até observei que quando ele esteve no Brasil, ele não tinha nenhuma joia de ouro. E as outras autoridades da igreja que foram recebê-lo tiveram que tirar aquelas joias de ouro, porque não ficaria bem, todo mundo de ouro, menos o Papa, que estava-se muito com detalhes em prata. E aí foi uma corrida alucinante, porque a igreja sempre acostumada com ouro, com a pompa. E o Papa Francisco foi na contramão disso. Agora vejam, não é isso que importa. Vejam o que Melanchthon está dizendo aqui. O verdadeiro adorno das igrejas é a doutrina piedosa, útil e clara.
o uso devoto dos sacramentos, a prece ardente e coisas semelhantes. Somos seres visuais. Quando nós recebemos visitantes, às vezes aqui na igreja, de outras denominações, até recentemente estudantes de seminários de outras denominações, o que chama a atenção deles, parece uma igreja católica, o pastor tem vestes, eles usam vela. Em outras igrejas, não no nosso caso aqui, mas outras igrejas luteranas, há vitrais com imagens. E aí as pessoas se apegam a esses elementos. Eles são importantes? Eles podem ser utilizados? Claro que podem. Mas eles não são aquilo que há de maior importância. E se nós nos apegarmos mais a estes elementos e esquecermos do que é mais importante, corremos um sério risco. Penúltimo destaque. No Novo Testamento, portanto, não há nenhum sacrifício a ser aplicado por pecados alheios, a não ser o sacrifício único de Cristo na cruz. Erram em toda a linha os que imaginam que os sacrifícios levíticos mereciam o perdão dos pecados diante de Deus. Não mereciam. Os sacrifícios que eram realizados lá no Antigo Testamento, não era por esses sacrifícios que as pessoas tinham perdão de pecados. E talvez muitos possam se chocar com isso que eu estou dizendo. Mas o perdão dos pecados lá no Antigo Testamento era oferecido também por Cristo. Pela promessa de que o Messias viria. Pela confiança que as pessoas detinham nessa promessa. Todos são salvos por Cristo. Pessoas do tempo do Antigo Testamento foram salvas por Cristo. Pessoas que vivem após o Novo Testamento são salvas por Cristo. No Antigo Testamento confiavam que o Messias viria. No Novo Testamento confiam que ele veio. Confiamos, né? E vamos para o último destaque. Além disso, vendem a missa como preço para obter o que cada um procura. Há mercadores para que sejam felizes os negócios, há caçadores para que a caçada seja exitosa e uma quantidade sem fim de outras coisas. Por fim, eles a aplicam inclusive aos mortos. Pela aplicação do sacramento, libertam almas das penas do purgatório, embora sem fé a missa não traga proveito nem aos vivos. E das Escrituras, os adversários não conseguem extrair uma sílaba que seja em defesa dessas fábulas. Rapaz, esse último destaque aqui está repleto do que poderíamos denominar de aberrações doutrinárias, não é mesmo? Vender a missa como preço para obter o que cada um procura, a mercadores que sejam felizes nos negócios, a caçadores que sejam exitosos na sua caça e muitas outras coisas semelhantes. Vender uma missa. Não apoiamos esse tipo de coisa, não é possível apoiarmos. Mas no culto não tem ofertas, pastor? Uma coisa é ofertarmos para a manutenção da igreja. Outra coisa é vendermos um culto, vendermos missa. Não. E aí a aberração vai piorando, né? Que aí depois ele diz, eles a aplicam inclusive aos mortos. Já ouviu falar em missa pelos mortos? Volta e meia pode acontecer também nas igrejas luteranas que alguém tem essa dúvida. Podemos fazer missa de 7º dia, pastor? E é uma dúvida muito pertinente. Não estou aqui de maneira nenhuma querendo desmerecer quem tem esta dúvida e falar que essa pessoa ela é inferiorizada por ter uma dúvida tão pertinente como essa. E eu sempre explico que nós, nesse ponto, divergirmos da doutrina católica romana, até podemos fazer um culto em memória. E claro, vai ter um espaço dentro do culto para lembrarmos daquela pessoa, para orarmos pela família. Mas
nós nunca iremos orar pelos mortos. Nós nunca iremos oferecer um culto pelos mortos. Os mortos não estão mais aqui. Não há mais nada que possamos fazer por eles, e nem eles por nós. O único que morreu, mas ressuscitou e que pode fazer algo por nós, você já sabe quem é: Cristo Jesus, nosso Senhor. Pela aplicação do sacramento, libertam almas das penas do purgatório. Você já sabe, né? Purgatório não é uma doutrina bíblica. Embora sem fé, a missa não traga proveito nem aos vivos, de fato. E eles faziam isso pela mera realização, achando que já obteriam todos estes benefícios. E das Escrituras, obviamente, os adversários não conseguem extrair uma sílaba que seja em defesa dessas maluquices, dessas fábulas, dessas aberrações. Desculpe as palavras mais enérgicas, mas é que não tem outra forma de nós chamarmos assim essas coisas. Vamos então para a conclusão deste nosso vídeo, tentando resolvermos a questão inicial. Qual é o melhor nome para a cerimônia cristã, para a reunião, para ouvirmos a palavra, termos o sacramento do altar, recebermos perdão dos nossos pecados? Missa? Culto? Ou temos outro nome? Missa, vocês já viram, né? De acordo com este vídeo, que como ela tem um caráter sacrificial, nós não concordamos com este nome e não demos prosseguimento a esta nomenclatura. Chamamos de culto. Mas eu digo a vocês que nem culto faz jus àquilo que realmente acontece em uma cerimônia religiosa cristã. Dois nomes são interessantes, mas eles não provêm da língua portuguesa. E por isso temos dificuldades para nomearmos. Um provém da língua germânica, do alemão, Gottesdienst. Gottesdienst significa serviço de Deus. E em inglês, as pessoas denominam o culto de service, serviço. E de fato, a cerimônia cristã é um serviço. Inicialmente, um serviço de Deus por nós, onde Ele nos oferece perdão de pecados, onde Ele nos oferece a Sua palavra, onde Ele nos oferece o corpo e sangue de Cristo. E também, de certo modo, um serviço nosso, onde nós oferecemos a Deus o nosso louvor, a nossa adoração, as nossas orações, as nossas ofertas para a manutenção do trabalho da igreja. Mas claro, o culto, o serviço, ele não termina quando nós cantamos o último hino e vamos embora para casa. Nós damos continuidade a este culto ao longo da semana, quando servirmos a Deus, servindo o nosso próximo. Espero que este vídeo tenha sido de proveito para você. Continue seguindo o nosso canal, curta, comente e compartilhe estes vídeos. E até a próxima. Fique na paz do Senhor.